Peixes, leitura semanal. Vamos abrir com o jogo das runas, uma runa para trazer a energia regente para peixes de Sol, Lua e Ascendente nos próximos dias. Qual runa traz a energia dominante para os peixes? Manás, a runa que representa a conexão do homem com a espiritualidade. Ela traz integridade, fé e clareza espiritual. Olha só que energia boa! Manás, ela traz a conexão do ser humano com a espiritualidade, as suas raízes mais profundas. Me fala de integridade, fé e clareza espiritual. Vamos ver com o tarô de que forma a energia de Dagás se apresenta para peixes nos próximos dias. Leitura atemporal, considere os próximos 7 a 10 dias a partir do momento que esse vídeo chegar até você. Peixes de Sol, Lua e Ascendente. Qual é a situação, por favor? 5 de espadas, olha só, falando de cortes, falando de limites, falando de quais lutas valem a pena lutar, peixes. Qual é o desafio? 4 de paus, falando de parceria. O que está no consciente de peixes? O ceifador, falando de corte. O que está no inconsciente? A estrela, falando de brilho pessoal, falando de fé. O que vem do seu passado? Os enamorados, escolhas. Para onde aponta o futuro imediato? 7 de espadas. Uau! É uma espadaiada nessas leituras que eu vou falar para vocês, viu? Como lidar com essa situação? 5 de ouros. Sabendo administrar as perdas. Qual a energia do ambiente? 10 de espadas. Traz o fim de um sofrimento. É um final de ciclo aqui, né? Medos e anseios de peixes, a rainha de paus. A rainha de paus me fala muito sobre execução, sobre maturidade. E para onde aponta o futuro desfecho dessa situação? 5 de copas. Desilusão, decepção. No fundo do deck, rei de paus e 2 de paus. Energia de fogo, né? Energia muito relacionada aqui à ação. Rei de paus me fala de protagonismo, me fala sobre liderança, me fala sobre agir. E 2 de paus me fala sobre as coisas do dia a dia. Bem forte para algumas pessoas aqui, um término, né? Um corte, uma ruptura. Pode ser em questões emocionais, em questões de relacionamento, e pode ser também em questões de trabalho. Adapte ao seu momento, lembrando que é uma leitura coletiva, então não vai ressoar tudo com todos e tá tudo certo. Pegue somente aquilo que fizer sentido para o seu momento, aquilo que não ressoar, solta para o universo, segue a vida e tá tudo bem. Então, para algumas pessoas aqui, realmente vem um corte, vem uma ruptura, por isso que a parceria vem como desafio, né? Porque a gente tem um 5 de espadas, a gente tem um corte, a gente tem uma questão de limite aqui, sabe? É como se peixes tivesse chegado ao seu limite. Como se peixe estivesse pedindo muito para a espiritualidade, uma resposta, uma luz, um caminho, né? Com manás aqui. Questão de integridade. Como se peixe já não aguentasse mais, não suportasse mais carregar essa situação. Porque essa parceria deixou de ser parceria, por isso que veio no desafio. É como se peixes também não conseguisse cortar, porque está tão envolvido com as questões do dia a dia, né? Tem uma questão de proteção aqui, sabe? Que parece que daí peixes não conseguem, mas tanto no consciente como no inconsciente já tá. Por que eu falo de relacionamento? Porque a gente tem os enamorados aqui no passado, né? Que me fala de escolha. Talvez peixes tenham escolhido com o coração, mas com o passar do tempo, com o passar assim, dos dias, essas escolhas não se sustentaram, né? Como se peixe tivesse sido atropelado pela realidade da vida, sabe? É como se tivesse descoberto que nem tudo são flores, né? E que o dia a dia é muito mais difícil. E aí alguma coisa aconteceu, né? Houve aqui uma quebra de confiança, houve uma questão de limite mesmo, né? E que peixes já tem, no seu consciente já está definido aqui, ó. O ceifador. Para peixe já acabou. No inconsciente nós temos a estrela, né? Que fala sobre a fé em você mesmo. É como se peixe estivesse recuperando, né, estivesse tentando aqui com essa força de manás recuperar o seu brilho, a sua integridade. Para onde aponta o futuro imediato é um corte com dor, né? Não tem muito o que fazer.
Como lidar com isso? Sabendo administrar as perdas, os prejuízos inevitáveis em casos como esse. Energia do ambiente, 10 de espadas, fim de ciclo. É algo que precisa encerrar. Medos e anseios, aqui é interessante porque a gente tem rei e rainha de paus, né? É como se fossem, assim, pessoas que são pessoas boas, sabe? Os dois são boas pessoas, são pessoas que têm uma energia boa, uma energia positiva. Mas, olha aqui, ó, as duas cartas aqui, uma tá olhando para a outra. Mas, aqui no jogo, não tá. Tá cada um virado pro seu lado. É como se Peixes e a pessoa com quem está se relacionando não se reconhecessem mais. E o futuro, né, o desfecho, infelizmente, aponta para o 5 de copas, que traz essa desilusão, é uma decepção mesmo de quando as coisas terminam, quando as coisas não vão bem, né? Não tem nem muito o que falar nessa leitura, né, Peixes? E, infelizmente, me parece que é uma confirmação para algumas pessoas aqui. Não vejo como sendo algo, como isso ser algo da vida profissional, da vida da matéria, né? Assim, vejo questão do dia a dia mesmo, vejo sobre relacionamento. Para algumas pessoas pode ser casamento, para outras namoro, enfim, adapte ao seu momento de vida. Mas é como se Peixes aqui precisasse realmente dessa confirmação, né? De estar se reconectando com a sua força, com a sua essência, com a sua força interior para poder agir, para poder tomar espaço. Já foi tanta desilusão, já foi tanta decepção, sabe? Já tem tanta... Aqui eu não falo de traição física, mas é como se fosse traição de confiança, né? Traição dos ideais, traição da sensibilidade pisciana. Bem forte essa leitura, assim. Não gosto muito desse tipo de energia, né? Gosto de ver as pessoas bem, gosto de ver as pessoas felizes, mas às vezes é necessário passar por um corte, passar por um rompimento para poder reencontrar a felicidade logo ali na frente, né? Depois fazendo novas escolhas. Então é sobre isso, peixes. Para quem é confirmação, é isso, né? Realmente as cartas estão confirmando a decisão que você já tomou. Vamos abrir com o baralho cigano para a gente ver qual é o conselho, qual é a advertência prática para peixes nesses próximos dias. Vamos lá? Peixes. Fiquei meio em choque com essa leitura. Nunca vi uma leitura assim tão curta e grossa. Essa é a palavra. Estrutura, casa. Cachorro, fala de fidelidade, fala de proteção. Criança, fala de inocência, né? Fala de acreditar. Me parece, para algumas pessoas aqui tem uma questão envolvendo filho, né? Envolvendo criança. No fundo do deck, nossa, a serpente e o chicote. Então, assim, para algumas pessoas é sim o fim de um movimento kármico até, sabe? Uma questão de ter cumprido um karma com essa pessoa. Tem, para quem envolve crianças, filhos, é preciso tomar cuidado, é preciso ter, né, realmente delicadeza ao fazer esse processo, ao fazer essa transição. Mas existe sim proteção, existe confiança para que Peixes possa realmente dar espaço, né, e se reconectar. Para alguns aqui, envolve guarda, né, de filho, guarda de criança, então preciso agir com cautela e com delicadeza. Essa cobra e esse chicote no fundo do deck me fala muito aqui sobre questões de outras vidas, contratos mesmo, questões espirituais, sabe, feitas. E para alguns, gente, aqui é um plot twist na leitura, tá? Para alguns, tudo isso, na verdade, todo esse corte, tudo isso, não é uma coisa do desejo nem de peixes e nem da outra pessoa. Isso tudo aqui vem com manipulação de energia. Essa serpente e esse chicote me fala muito de manipulação de energia, sabe? Me fala de alguém, outro alguém, uma terceira pessoa, uma pessoa externa, querendo realmente acabar com algo que peixes tem, com uma estrutura de vida que peixes construiu. Agora faz muito sentido, né? Então, para algumas pessoas, é uma questão de término, mas para outras é uma questão de precisar se proteger espiritualmente, tá? De precisar realmente se voltar para a espiritualidade, se conectar profundamente com a espiritualidade para encontrar proteção. Porque aqui tem coisa pesada, tem energia pesada em cima do relacionamento de peixes. Né? Tem energia para destruir mesmo, tem coisa forte, coisa feia, coisa mal feita, né?
Mas, como eu sempre digo, nada é maior do que uma intenção bem direcionada, do que uma pessoa que está com a sua mente blindada, com a sua energia fortalecida e com a sua proteção espiritual em dia. Então, peixes, o que eu diria para vocês aqui, para finalizar essa leitura, ou para resumir essa leitura, é sobre discernimento, tá? Tenha muito cuidado para saber o que é decisão sua, o que realmente está no seu campo, o que é seu, que vem do seu inconsciente, aqui do seu subconsciente. Nós temos aqui a estrela que fala de clareza, então a chave para resolver essa situação é clareza. O que é seu e o que está sendo plantado na sua mente por energias externas, por manipulação mental, por sedução. Cuidado, alguns aqui podem estar sendo seduzidos por algo muito fácil. Toma cuidado, peixes. Fica esperto, cuidado. Vamos ver com o oráculo das intenções, o que vem como intenção para peixes nos próximos dias. Que leitura, hein? Não gostei muito dessa energia, não. Sabe, casa, cachorro, criança, parece que peixes têm uma família boa, tem uma família feliz, sabe? Tem questões do dia a dia? Tem, todo mundo tem, ué. Ninguém... Se alguém fala que vive uma vida perfeita, que vive um mar de rosas, tá mentindo, meu povo. Todo mundo tem os seus problemas para passar na vida. Mas, sabe, parece que tem uma energia externa querendo destruir a casa de peixes. É sobre isso? Intenção, sensibilidade. Reconheça a natureza das suas emoções. Não se prenda a mágoas e ressentimentos. Liberte-se de situações que trazem instabilidade emocional. Assim como a água, procure novos caminhos para fluir sua energia. Saiu a mesma carta para a Virgem, que é seu oposto complementar. Olha só, sensibilidade. E no fundo do deck, flexibilidade. Seja flexível com situações que não podem ser mudadas de imediato. Liberte sua mente e perceba as alternativas que o universo pode lhe apresentar. Eu já tinha ficado em dúvida com essa questão de manipulação de energia aqui com essa rainha de paus. Mas agora, com o fundo do deck aqui, do baralho cigano, veio a confirmação. Peixes. Então, para algumas pessoas, sim, pode ser um tema questão de término, tá? Uma coisa que é da vida mesmo, que tinha que acontecer. Mas para outras pessoas, não. Para outras pessoas, tem manipulação aqui para querer destruir a sua paz, a sua vida, a sua estabilidade, o seu relacionamento. Então, fica esperto. Reconheça a natureza das suas emoções. Reconheça aquilo que é seu e aquilo que não é. E aquilo que estão tentando plantar na sua mente, no seu coração. E seja flexível com situações que não podem mudar. Liberte a sua mente e perceba as alternativas que o universo pode lhe apresentar. Caramba, que leitura, hein? Que leitura. Fiquei até meio perdida aqui, peixes. Se fez sentido para vocês essa leitura, comente comigo, me conte qual carta te chamou mais atenção, qual momento da leitura conversou mais com você. Se não quiser, se não puder comentar, tá tudo certo, deixa um emoji aqui nos comentários, que eu vou saber que você passou por aqui e chegou até esse ponto da leitura. E se realmente fez sentido, se conversou com você de alguma forma, deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso me ajuda muito do lado de cá. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para acompanhar as próximas leituras. Espero trazer leituras melhores para peixes. E para leituras particulares, eu deixo o link com as informações aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Peixes, fiquem bem, protejam a sua energia, blindem o seu campo, conectem-se com a espiritualidade. E era isso que eu tinha para vocês hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.